Bom dia, igreja, paz. O Neto é muito bondoso sempre com a gente, né? Ele sempre traz, reforça esse amor que é tão de Deus para a nossa vida, né? Olha quem somos nós, né? De poder ensinar. A gente compartilha, né? A gente divide o que Deus está ensinando para a gente também. Hoje, outro dia o Neto falou comigo sobre dividir um pouquinho da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que tem alcançado nossa casa, que tem alcançado com graça, muita graça. Eu nem sei como agradecer. Nós temos entendido essa bondade de Deus. Eu converso muito com o Alex sobre isso. Graças a Deus que a gente consegue andar em unidade, compreendendo como Deus é bom com a gente, como Deus é misericordioso. Eu separei, orando, um tempo de oração, separei uma palavra para a gente compartilhar aqui hoje, que está lá em Lucas 10. É uma parte da palavra que, assim, que... Como eu amo falar sobre isso, como eu amo poder compartilhar sobre isso. Peraí, deixa eu só separar aqui direitinho. Eu quero falar com vocês essa palavra dessa perspectiva, da visão que Lucas tem sobre esse assunto. Eu acho muito peculiar todos os evangelhos, mas quando Lucas ele fala sobre isso, parece que ressalta aos nossos olhos. Lucas 10. Antes da gente entrar na palavra, vamos curvar nossa cabeça. Pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós nessa manhã. Que nós vamos compartilhar das coisas dEle, das coisas que Ele fez. Pai Santo, que a Tua misericórdia nessa manhã desça sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos encontre na Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos encontre próximo de Ti, aos Teus pés. Nosso coração Te agradece, Senhor, porque só o Senhor que faz e fez todas as coisas. Só o Senhor que pode fazer todas as coisas. Muito obrigado por essa casa, Senhor, uma casa que nós amamos tanto, por esses filhos. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Queridos, tem um ano e 4 meses que o Senhor mudou a história da nossa casa. Nós somos uma família grande, hoje nós somos em 10. É muita gente, né? São 4 filhos, genros e noras, netos, e acabou que a gente fechou aqui nesse ciclo de 10. E em 2021, é isso, né, Má? Em 2021, o Senhor nos abençoou com o Ian. E a Má ficou grávida, e tá tudo bem, estamos cuidando, tá indo no ultrassom, tá indo não sei o quê. Em novembro, ela falou comigo, finalzinho de novembro: mãe, eu vou marcar um exame, porque depois eu vou voltar de férias. E eu não quero ter que fazer essas correrias todas, tá bom. Mas aprove Deus que naquele exame nós já conseguimos entender que algumas coisas não estavam certas e que o Ian ia nascer prematuro e com um peso bem baixinho. Aí eu quero trazer vocês para a palavra, a gente começar a conversar sobre isso. Eu vou pedir para a gente folhear a Bíblia só um pouquinho,
E a gente vai voltar para João, tá bom? A gente vai conversar sobre João um pouquinho. Lá em João 4, tem uma história que João conta também do jeitinho dele. João fala bem do jeitinho dele dessa história. E ele vai contar como ele viu. João 4, 1, está falando sobre Jesus e uma mulher samaritana. Lá no versículo 8, no capítulo 4, no versículo 8, está dizendo assim: ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado aos seus filhos José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida, então isso nos mostra que Jesus estava sozinho com a samaritana. A mulher respondeu: o Senhor é judeu, eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse: isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar a quem é que lhe está pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam daqui também. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Essa palavra que eu estou ruminando ela já há tantos dias, ela vai falar sobre uma coisa que a gente está vendo Jesus fazer com essa mulher aqui, e algo que a gente precisa muito para a nossa vida. E é tão interessante que quando nós temos intimidade, e não é porque a gente é melhor que ninguém que a gente tem intimidade, eu sempre falo, a gente precisa ir na presença todos os dias, porque nós não temos condição de nos moldar a nós mesmos. Nós não temos condição de fazer da nossa vida aquilo que Deus quer realmente que ela seja. Eu não tenho condição de moldar a minha personalidade, que às vezes quer gritar, que às vezes não tem paciência. Mas quando nós temos intimidade, essa conversa diária com o Senhor, deixando Ele saber quem nós somos, deixando Ele ver quem de fato nós somos, isso vai nos tratando, vai nos trabalhando. Durante os nossos períodos difíceis, eu entendi uma coisa muito certa: todas as orações, todos os meus dias na presença do Senhor, todas as minhas madrugadas em que eu clamei, todos os dias em que eu não tive vontade de orar, mas mesmo assim eu orei, todos os dias em que eu falava: Deus, eu estou tão cansada, ouve a minha oração aqui da minha cama mesmo, eu deitava lá e falava: Deus, eu não consigo me ajoelhar hoje, eu não consigo, eu vou falar com o Senhor daqui mesmo. Deus, meu dia está tão doido, já estou levantando nesse dia tão doido assim, mas eu já ia ali falando com o Senhor, dando aquele dia para o Senhor. Não é o tempo que eu fico, não é o tempo, e a gente vai descobrindo isso, mas é a intimidade que eu tenho nesse tempo. É tão interessante quando a gente pega essa historinha que está contando a história de dois povos, né, de judeus e de samaritanos.
tão incrível que eu falo que Jesus, durante esse momento com essa mulher, ele começa a quebrar vários padrões, e principalmente padrões sociais. Jesus vai quebrando padrões ali. Primeira coisa, jamais naquele tempo, né, e na cultura de muitos povos até hoje, né, eles trazem culturas enraizadas, jamais um homem poderia ficar só com a mulher e conversando. Já os samaritanos, eles não eram judeus, mas eles conheciam Jacó, conheciam a história, porque eles eram uma religião à parte, e eles diziam que eles eram da junção de todas as tribos ali, das 12 tribos, que ficaram ali, naquela região, e por conta disso eles conheciam toda a verdade, eles conheciam a palavra, eles sabiam do Deus de Jacó. Se eles conheciam Jacó e conhecia como ele cavou aqueles poços, e que ele cavava os poços e que alguém ia lá e entulhava, e que ele cavava e alguém entulhava, eles conheciam o Deus de Jacó. Tem uma coisa que eu sempre ensino para os meus filhos na minha casa: tenha tempo com Deus, tenha tempo para falar com Deus, tira 1 minuto. Outro dia eu estava conversando com o meu filho, ele é professor, e o André tem uma vida bem corrida, agora está trabalhando em 2 escolas, e eu falei para ele: meu filho, eu estou vendo você correr tanto, eu estou tão preocupada com você, porque eu não tenho visto você adorar. A mãe sabe, a mãe conhece. Eu falei: eu estou preocupada se você está tirando tempo com o Senhor. O André, ele virou para mim e falou assim: mãe, os filhos nos surpreendem, porque se você plantou a boa semente, não importa, ela vai germinar, ela vai dar frutos. E eu falei com ele, e ele falou assim para mim: mãe, não fica preocupada. Eu peguei o prato de comida esses dias, eu estava sentando lá na minha cama no quarto para descansar, e eu comecei a ouvir um louvor. Eu falei: é mesmo? Ele falou: eu ouvia um louvor. E ele falou: e há muitos anos você sabe que Deus fala comigo através da música, mãe. Quando Ele quer falar comigo, Ele usa o louvor. Eu falo: amém. Começou a me contar aquela história de intimidade dele com o Senhor. E ele falou: então eu desliguei a TV, eu coloquei o louvor, porque eu compreendi que Deus me chamava para um particular naquela hora. E foi tão incrível, e Deus falou com o André sobre algo que ele estava planejando para a vida dele, naquele momento de oração. E Deus direcionou o André, e o André foi fazer aquilo para qual Deus direcionou a vida dele, e deu tudo certo. E ele me contando essa experiência dele. E como pais de filhos adultos, né, amor? De filhos com mais de 30 anos, a mais nova, a Mariana, ela vai fazer 30 daqui a pouco. Todos os nossos filhos estão nessa fase, são uma escadinha, são 4, um atrás do outro. Então, eles estão todos nessa fase, assim, não tem mais ninguém novinho. Novinho só os netos agora em casa. E aí a gente fica preocupado, mas a gente sabe também que nós plantamos a boa semente do Senhor. E que esse momento de poço que essa mulher tem com Cristo, nós temos esse momento com os nossos filhos, nós trazemos para perto de nós conversamos, nós estamos ali fazendo o quê? Sendo íntimos. Mas um momento que nós não podemos esquecer é o nosso momento com Jesus, de ter realmente esse momento com Ele. Eu descobri nesse tempo, passando tantas coisas ali com o Ian, coisas que a gente já tinha passado e a gente já tinha descoberto que essa intimidade, ela dava fruto para toda uma vida, mas nesse momento com o Ian, que foi um dos momentos, acho que mais difícil da nossa vida, que a gente nunca
nunca tinha vivido. O momento que você tem uma criança na UTI, que você não sabe nada, e que você está entregue àquele hospital, aquelas pessoas. Oh, meu Deus! É isso, gente, é sobre isso. É sobre essas 665 gramas. Não tinha nem 1 quilo. E sobre 27 semanas de vida. Quando essa delícia começa a ficar ali naquela UTI, eu entendi uma coisa, que eu tinha um poço de gasolina na minha casa, um poço de combustível. Eu era dona do maior poço de combustível que um ser humano pode ter. Eu era a pessoa mais rica, porque eu tinha um estoque de oração pelos meus filhos muito, muito, muito grande. O meu estoque de oração pela minha casa era muito, muito grande. E meu marido sabe disso, a gente conversa sobre isso, o preço que se paga para a gente ter essa família de pé, o preço que se paga para a gente nunca desista dos seus filhos, nunca desista dos seus filhos. A família é ministério, a família é propósito. Nós compreendemos isso. Eu e o Alex, outro dia nós falamos sobre isso. Foi tão interessante que nós recebemos até uma palavra sobre isso. Nós entendemos esse ministério de casa, esse ministério de família, de servir a nossa família. E nós não só servimos com, vou ali ajudar, limpar. Não, nós servimos financeiramente, porque Deus assim nos chamou para servir os nossos filhos, para servir os nossos netos. Durante muito tempo, hoje eu não preciso mais, mas durante muito tempo eu servia a minha nora, e ela ficava tão feliz que quando ela chegava na casa dela, a casa estava toda limpa. Eu amava ver aquele sorriso, e ela falando assim. Ela ainda sempre brincava comigo, ela me mandava umas fotinhas, uns memes, que era de uma senhora que tinha sido presa nos Estados Unidos, que invadia a casa dos outros para limpar. E ela falava que essa era eu. Ela me mandava esses tipos de meme. E a gente ria muito, né? Mas nós entendemos como é servir a família. No momento que o Ian nasce, tudo isso ressalta na nossa vida. E como família, nós começamos a orar pela vida dele e a chorar juntos. De dezembro ao dia 20 de maio de 2022, 15 de dezembro, 9 de dezembro, quando eu interno com Maiara, nós internamos 2 semanas antes do parto. A 15 de dezembro, Ian nasce. 20 de maio, Deus faz o milagre. Nesse período todo, nós entendemos o combustível que estava lá dentro daquele posto ia fazer na nossa vida. Nós conseguimos compreender que o Deus da ressurreição estava lá. O Deus da misericórdia, o Deus da graça. Um dia em que eu não aguentava mais, assim, eu estava muito, muito triste, porque eu estava vendo minha filha chorar por dores, queridos, que eu não conseguia curar. Eu falava com Jesus assim: papai, quando ela era pequena, ela caía, eu ia lá e cuidava do joelho. Pai, quando ela chorava, eu pegava ela no colo. Quando ela tinha fome, eu dava comida dela. Quando acontecia alguma coisa na escola, eu e o Alex, a gente ia defender. Mas Deus, eu não consigo defender minha filha agora dessa dor. A dor de ter um filho dentro da UTI. De não saber, Deus, como vai ser, o que vai acontecer. O que o Senhor vai fazer? Eu não tive tempo para pensar
em outra coisa. Eu só falava para Deus, nós só cremos no milagre da vida do Ian. Nós não temos tempo para pensar em outra coisa, Deus, não dá. E todos os dias eu falo para vocês que, como essa mulher, eu me jogava nos pés do Senhor, e eu falava, dá no Senhor da água de beber, que mata a sede, e que não nos deixa sedentos de novo. Então, um dia dentro do quarto, eu tenho as minhas coisas com Deus, cada um tem o seu jeito de falar com Deus, e isso não tem problema nenhum. Eu também tenho as minhas coisas, os meus jeitos, e eu estava lá com Deus, orando, com a mão no berço do Ian. O Ian, nós montamos o quarto dele, e nós declarávamos essa vitória. Eu passei uma noite com o Alex, fazendo parede do quarto dele, e a gente declarava a vitória do Senhor. E eu peguei o berço dele, não tinha lençol ainda, não tinha nada, só estava o colchãozinho e o berço. Eu coloquei a mão naquele berço, eu comecei a falar, Senhor, quando, Senhor? Quando? Olha eu encostando nas coisas. Quando, Senhor, quando nós vamos ter o privilégio de ter essa criança em casa? Quando, Senhor, o Senhor vai fazer esse milagre? Senhor, nós estamos na Tua presença, nós não estamos pedindo para outros deuses, nós não estamos confiando em outras forças, nós não estamos confiando simplesmente no universo, nós estamos confiando no Deus Todo-Poderoso. E nesse dia, Maera tinha mandado uma mensagem para mim, Ian estava tomando outra bolsa de sangue, ele estava com muita falta de ar. E eu ouvi, lá naquele quarto, uma música que um querido nosso, da Paz Church, Felipe Pelépica, ele gostava muito de cantar, e ele cantava, é o teu sopro em meus pulmões. E o Senhor começou a me lembrar que o Ian, ele saiu da barriguinha da mãe dele, mas ele não estava lá na UTI totalmente entubado, ele entubou 15 dias, 15 dias, depois ele usou uma máscara, BIPAP, mais 18 dias, e ele usava um catéter de oxigênio. E eu comecei a louvar com aquele louvor, é o teu sopro em meus pulmões, e eu te dou o meu louvor. E Jesus começou a dizer para mim, filha, eu estou naquela UTI, e os meus olhos espirituais abriram, lá dentro do quarto da Maiara, os meus olhos espirituais abriram, e eu via Jesus com essa criança no colo. Nós não tínhamos tido contato com o Ian ainda, isso foi começo de março, por conta da pandemia, nós não podíamos entrar. Eu fiquei com ela no hospital, muitos dias nós ficávamos lá, né, Alex? Às vezes a gente ia com ela, ficava durante o período que ela precisou, mas quando ela passou o período de resguardo, ela teve que ficar só. E aí a gente ficou arrebentado. Mas quando chegou em março, Jesus falou todas essas coisas para mim, ele dizia para mim, filha, nenhuma sequela, nenhuma sequela, nenhuma sequela. E eu falava, meu Deus, isso é muito doido. O Senhor falou para mim, você quer essa criança em casa? Então vocês vão se portar como se essa criança já estivesse em casa. Eu comecei a arrumar o berço dele todos os dias, eu arrumava o berço, trocava lençol, botei véu e fiz todas as coisas, pegava a roupinha dele, tudo que a gente podia enfiar para dentro do hospital, a gente enfiava. Às vezes ela conseguia levar uma fraldinha, às vezes conseguia levar um paninho, uma roupinha, porque tudo aquilo estava debaixo de oração. Dias que em Barueri nós estávamos ouvindo o culto, com a roupa dele para cima durante o louvor, o Bruno cantando um louvor e Deus ministrando meu coração, meu braço estava estendido com a roupa do Ian, e não dava tempo para não pensar que Deus não ia fazer nada. Então, em março, nós recebemos um papel lá do hospital que ela precisava entregar na empresa. O Ian tinha 10 diagnósticos, 10.
Eu olhava aquilo e falava, misericórdia, Jesus. E nós fomos vendo Deus vencer todos os 10 diagnósticos que os médicos colocaram para ele. Todos os 10 diagnósticos, Jesus foi vencendo um após o outro. Ela me falou, mãe, vai mudar de UTI. Eu falei assim, seja feita a vontade de Deus, mas mãe, a parte da UTI que ele vai assim, assim, assim. Eu falei, o senhor ainda está no controle. Quando o Ian foi para outra UTI, a médica chamou ela e abriu um apartamento dentro da UTI NEL, porque todas as mães queriam, então era muito concorrido, mas a médica chamou a Maiara e falou, Maiara, abriu esse apartamento, você quer ir para lá com o Ian, para você aprender a cuidar dele e tudo, porque ela tinha pedido o home care para vir para casa. Então abre esse apartamento, aí a médica falou assim, eu vou liberar os seus pais para ficarem com você. E isso foi na sexta-feira santa, nós recebemos esta graça do Senhor. Todos os meus dias, aos pés de Jesus, carecendo, pedindo aquela água, que como mulher, tendo tantos meus desafios, quando eu vejo Jesus conversando com a samaritana, eu vejo ele quebrando tantos padrões, e dentre os padrões, é do nosso desvalor nessa sociedade. Todo mundo acha que a gente não tem valor, as pessoas pensam, são tantas lutas sociais, eu falo com meu marido, são tantas lutas sociais, são tantas dores por valor, eu preciso de um valor, eu preciso do meu lugar, eu preciso ser reconhecido. Mas quando Jesus, ele senta com aquela mulher, ele fala para nós, vocês têm valor sim. E eu sou o valor, a joia preciosa que dá valor para vocês. E eu me sentia tão amada, a cada milagre na vida do Ian, eu me sentia tão amada. Nós entramos como família num propósito de jejum e de oração, e cada um fez como conseguia fazer, porque todo mundo trabalhando. E daquele período que nós somos chamados ali, que nós podemos visitar o Ian, deu mais ou menos uns 40 dias até a alta dele. Uma semana antes da alta dele, ele precisou fazer uma cirurgia para corrigir uma hérnia, e ia fazer um exame também, mas nós conversamos com a médica, falou, pode ser tudo numa anestesia, só porque por conta do pulmão dele, a gente fica preocupado de não voltar daquela anestesia. Conseguiram fazer tudo numa anestesia só. Ele passou por uma semana de antibiótico e adaptação. Então, no dia 20 de maio, eu saí de casa com o Alex, 4h30 da manhã, né, filho? 4h30 da manhã, nosso coração queimava, porque eles tinham liberado a alta dele naquela semana. O nosso coração queimava. Nós sabíamos que ele tinha que vir de ambulância, porque ele vinha com oxigênio. A gente não ia poder trazer na cadeirinha ali no carro, como era a nossa vontade, mas nós já estávamos felizes, porque o Senhor fez obras que ninguém poderia fazer. O Senhor chamou essa criança para a ressurreição. E quando nós ali, passou todo aquele dia tão doido, tão corrido, e de noite, quando eu olhei aquele berço, com aquela criança dormindo dentro, eu entendi o quanto Deus que nós servimos é fiel. Queridos, jamais desista da sua casa. Mas como eu vou aguentar todas as lutas? A gente aguenta. Não porque a gente aguenta, não porque a gente pode aguentar, mas a gente aguenta, porque o Senhor, momento que você tem para falar com Deus, fale com Deus. Momento que você tem para semear na vida da tua família a palavra de Deus, semeia na tua vida a palavra de Deus. Semeia na vida da tua família a palavra de Deus. Eu me lembro todos os dias da palavra de Deus, para que ela esteja bem afiada na minha boca, porque no momento que meus filhos precisam, que meu marido precisa, está lá.
Todo o tempo que a mulher fala com Jesus, Jesus vai levantando as causas da vida dela. Eu posso sim conversar com você, eu sou judeu, você é samaritana, mas eu posso sim conversar com você. Eu estou aqui para te ouvir. Eu não sei quais são as causas que todos nós juntos trazemos ao Senhor. Não dá para dizer a minha causa, a sua causa, quantas são, quais são. Mas não desista de levar as suas causas diante do Senhor. Não desista. Em nenhum momento, eu sempre falo para o Alex, a gente conversa muito. E nós aprendemos a amar os nossos filhos como eles são. E isso quem me ensinou foi Jesus. Um dia eu estava reclamando de uma situação com Jesus. Olha, Jesus, sabe isso? Assim, 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 eu estou tão cansada. Nossa, mas eu te servi a vida inteira. Poxa, para isso. Eu criei meus filhos dentro da igreja, ladainha de mãe. Eu criei meus filhos dentro da igreja, e neneném. Jesus falou para mim, para. Pelo que você vai agradecer pela vida deles? É só isso que eu quero saber. Você tem o que agradecer pela vida deles? Você agradece porque eles são trabalhadores? Você agradece porque eles têm bom caráter? Você agradece porque eles são ajudadores? Você agradece porque eles estão com vocês em todo o tempo e cuidam de vocês? E daqui para frente muito mais. Porque eu e o Alex, a gente já entrou nessa casinha doenta, né? Dos 50. Né? Nem pode falar, dos 50. A gente já entrou nessa casa. E cada vez mais a gente vê que os filhos, eles ficam mais ao redor ainda. Eu fiz uma cirurgia esses dias, no ombro, precisei fazer, não teve jeito. E no hospital onde eu fiz a cirurgia, eles dispunham, né, como chama, amor? Não, é aquele que vai acompanhando o paciente, né? No aplicativo. E acompanhando o paciente, onde ele estava, como ele estava, o que ele estava fazendo, o que o médico estava fazendo. E meu marido compartilhando com eles, né? O Alex estava lá comigo, eu estava na sala de cirurgia, o Alex compartilhando com eles todo o tempo o que estava acontecendo. E eles perguntando, onde a mãe está como? Eu fui ler depois as mensagens dele, a mãe está onde? Não sei o quê. E eles têm toda essa preocupação comigo e com o Alex. Então eu descobri que eu não tinha do que reclamar. Eu só tinha do que agradecer. Porque são homens e mulheres de Deus que nós criamos, mas que o Espírito Santo, a seu tempo, Ele molda como Ele quiser, porque até hoje Ele está moldando a minha vida. E eu jamais vou desistir dessa casa, nós dois. E nós temos, queridos, às vezes, nós queremos tanto mostrar para as pessoas, e ainda mais aqui na Past Church, que já há muitos anos nós trabalhamos com Life Group hoje, né? Eu não me acostumo ainda, né? Então eu falo as células, né? Porque eu não me acostumo. Muito obrigado, Neto. Com as células e os discipulados, o que acontece? A gente quer muito mostrar, quando a gente está lá na célula, ou eu estou liderando célula na casa de outros, como eu amo a vida do meu irmão, como eu amo a vida dos perdidos. Nossa, eu amo os perdidos, eu amo a vida dos meus irmãos, eu amo o evangelismo, mas quem somos nós dentro de casa? Que Jesus que é esse que nós estamos mostrando dentro da nossa casa? Quando os meus filhos chegam lá em casa, a mesa está posta para eles. É esse Jesus que eu quero que eles conheçam, que acolhe, que ama, que serve. O Alex, os dias de folga dele, muitas vezes é para servir os meninos. Ele vai lá, pai, meu chuveiro não sei o quê, Alex está lá. Pai, sabe, o Bernardo precisa de levar para a escola, que às vezes os meninos estão em home office, mas às vezes eles estão trabalhando na empresa. Aí o Bernardo fica com nós de manhã, o Alex corre levar ele, porque a perua passa para pegar.
É trabalhoso, dá trabalho sim, cansa também, mas é glorioso. Naquele dia, quando o Senhor pedir conta para nós da nossa família, talvez, queridos, eu vou falar para Jesus: Senhor, eu não trabalhei nas missões, não fui mundo afora, eu não consegui chegar na África, eu não consegui chegar nos Estados Unidos, nem na Europa, mas o meu Instagram te serve, o meu Facebook te serve, o meu WhatsApp te serve. E de dentro da minha casa, eu tenho melhorado cidadãos na palavra de Deus e entregado na sociedade esses cidadãos, e eles melhoram outros. É assim que nós te servimos. Nossos filhos conseguem ver Jesus dentro da nossa casa. E eu clamo a vocês, que os filhos de vocês também enxerguem Cristo na vida de vocês. Não importa. Não importa como. Muitas vezes, Alex fala, vou comprar uma carne e vou fazer para os meninos. Às vezes a gente fala, vamos pegar um pãozinho com frios mesmo e sentar aqui, vem tomar café, criançada. Eu já brinco, mando mensagem, vem criançada tomar café. Sexta-feira mesmo eu fiz bolo para eles e falei, vem tomar café, criançada. E meu filho estava resolvendo, meu filho já tem 34, né, filho? Você tem 30 e... A Maiara tem 35 e o Juninho 34, é isso, é muito filho, gente, a gente vai aqui se ajudando nessa família. E o Juninho tem 34. E ele estava resolvendo umas coisas, já me mandou mensagem, daqui a pouco passou aí, mãe. E é gratificante. E é muito gratificante. Mas o que, queridos, nos torna essas pessoas? É porque a gente é bonzinho, ao contrário, se você conviver comigo e com o Alex, você vai falar assim, nossa, vocês têm defeito pra caramba. Não, a gente tem mesmo, por isso que a gente ora. A gente tem tanto defeito que a gente carece orar todo dia. Mas o que nos muda, o que nos lava, o que nos ensina, é ter intimidade com Cristo, Filho de Deus. É poder, no momento que você tem uma situação, você vai lá e tira. E eu falo para Deus, Deus, se fosse de outra maneira, o Senhor ia continuar sendo Deus. Mas já que o Senhor quis levantar esse testemunho na nossa vida, então nós vamos testemunhar. Sexta-feira a moça da Vivo, até achei interessante, a técnica foi lá consertar a nossa internet, e eu comecei, ela viu o Ian e falou, nossa, que lindinha, a gente começou, e eu dar-lhe o testemunho dele. Aí ela falou assim, eu precisava ouvir isso. Minha irmã está com um filho morto no ventre, que o médico disse que está morto, mas ela não aceita. E ela está num propósito de oração. Ela está num propósito de oração. Eu falei, então eu me ligo com ela agora, nesse propósito de oração. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu falei para ela. Mas nós vamos nos ligar aqui a esse propósito de oração. Em todo canto, eu falo para a Maiara, Maiara, ensina o Ian a contar o testemunho dele, porque o Senhor o resgatou. O Senhor fez todas as coisas. É gratificante. Hoje eu falo para o Alex assim, durante o meu período que eu estou em casa já há muitos anos, desde 2000 e... Gente, deixa eu só olhar a hora, tá? Que eu estou falando aqui. Se eu tenho horário, Neto, você fala aí, Neto. Mulher é fogo, né? Mulher no altar ainda, né? Misericórdia, né? A gente quer compartilhar, assim, não vê todo dia. Desde 2005, quando eu encerrei minha faculdade, falei para o meu marido, o Senhor me pediu o meu emprego, minha faculdade, o Senhor me pediu tudo, e eu entreguei.
E o Senhor falou para mim, volta para dentro da sua casa cuidar dos seus filhos. E eu fui fazer isso. Nós dois trabalhando, nós não tínhamos conseguido comprar casa, nem nada. Quando eu obedeci a voz do Senhor, Deus nos deu uma casa, que era o nosso sonho. Já tinham 20 anos que nós éramos casados. Isso, né, amor? 2011, né? 20 anos que nós éramos casados. Eu estava lá cuidando dos meus filhos, semeando na vida deles, tempo de escola, tempo de faculdade, tempo de... Estou lá. Preciso da mãe para levar ali. Estou lá, estou servindo, estou semeando. Eu vou me anular aqui um pouquinho. E quando eu falo anular, não é pejorativo, sabe? Eu vou deixar minhas coisas aqui quietas, porque eu sei que Deus tem mais para mim. Em 2017, Deus resolveu me restituir, falou para mim, eu estava orando, Deus falou comigo, você volta para a faculdade. Eu falei, não, Deus, não, a gente não vai nem discutir isso, eu não vou voltar não, está tudo bem. O Senhor falou para mim, você volta. Aí eu falei, eu volto. A gente não faz essas coisas, né? A gente não fica botando Deus na parede, nada disso. A gente ouve e obedece. Aí tudo bem, voltei. Hoje com 2 netos, eu terminei minha faculdade, estou terminando a pós-graduação, mais um mês, terminando a pós-graduação, pensando aí em voltar para o mercado de trabalho, mas aí o Ian não pode ficar na escolinha, então a avó aborta de novo os planos para cuidar do Ian, porque o Ian não pode ficar na escolinha ainda, ele não tem maturidade de organismo para poder ficar, então ele começou a pegar muito bicho, a gente teve que tirar da escolinha. Aí a mãe dele foi pesar ele esses dias, ele já tinha ganhado peso, ele tinha dificuldades para ganhar peso. Aí ela falou assim para mim, vovó Zinziane, porque assim que meu neto mais velho me chama, vovó Zinziane, muito obrigada por cuidar do Ian, que ele está com 6 quilos já. Então, queridos, é sobre isso. É sobre esse doar. Mas eu vou te dizer uma coisa, o Senhor vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Se você se voltou para dentro da sua casa, se você se voltou para dentro da sua família, se você tem segurado na mão do seu filho e falado para ele, eu estou com você, estou fechada com você. Eu falo para os meus filhos isso, filho, eu estou fechado, estou aqui, nós estamos fechados. Ninguém vai falar mal dos meus filhos. Eu não vou permitir. Ninguém vai apedrejar a minha casa. Porque o valente ali não está dormindo. E nós estamos um com o outro, dado a mão, e eu vou falando para ele. O Senhor, algo que tão interessante, quando a gente anda no mesmo espírito, nós já estamos com 35 para 36 anos de casado, nós andamos no mesmo espírito. Esses dias eu falei com o Alex, eu estou tão preocupada com uma situação. Aí ele falou assim para mim, tá, coisa de marido, né? Ele fala assim, tá bom, ele me ouve, balançou a cabeça, daqui a pouco ele estava resolvendo. Eu posso confiar nele, porque eu sei que ele vai resolver. Isso para mim, quando ele entende, na mesma proporção, que tudo que nós temos não é só de nós dois, mas é dessa família toda. Nós podemos dividir com os meninos. Aquele que dá, querido, não fica sem. Porque essa não é a matemática de Deus e não funciona assim. Todas essas coisas que nós fomos aprendendo foi em intimidade com o Senhor. Foi o Senhor nos ensinando. Não tem nada, queridos, de nós mesmos. Não, nem olhem para nós, nem olhem para mim, para o Alex, nem pensem nada desse. Não, é porque é com vocês, em nome de Jesus. Nem façam essa analogia com nós. Não tem nada a ver com nós. Tem a ver com o Espírito Santo de Deus, tem a ver com a bondade e a misericórdia de Deus.
O Bernardo, desde pequenininho, ficava comigo. Agora que ele não fica mais, porque os meninos conseguem trabalhar e cuidar dele. E o tempo todo eu ministro a palavra com ele. Quando ele era bem pituquinho também, como o Ian, no horário do banho, a gente fazia cultinho, porque a cabeça da criança é muito rápida. Então, se você tem que usar aqueles 3 minutos que você tem, é 3 minutos de atenção e acabou. Então, naqueles 3 minutos, eu pregava a palavra, eu orava com ele, a gente agradecia e estava tudo bem, ainda cantava. Então, tinha 3 minutos muito bem usados. Hoje ele vai fazer 5 aninhos. Essa semana ele foi lá em casa e ele falou assim para mim: vovó, eu amo tanto Jesus. Quase que a avó caiu do sofá, falei para o Alex. E a escolinha dele tem aula de inglês, né? Então ele falou assim para mim: vovó, I love you, Jesus. Eu falei: filho, tudo que você precisar, I love you, ele mesmo. Tudo que você precisar, confia nele, filho. Se apega com ele, dá a mão para ele, filho. E ele vai te ajudar. O Ian, a gente faz cultinho com ele. Ele canta, já ele dá os gritos dele para cantar o louvor. A mãe lê a Bíblia para ele, a gente também lê. E é sobre esse trabalho. É sobre essa verificação de Jesus com a parte das mulheres. Eu acabei nem indo lá em João para ler uma passagem que eu queria ler para vocês, porque o Senhor me prende aqui nessa parte de Lucas. Nem acabei indo nem lá em Lucas, né? Fiquei aqui em João. O Senhor me prende aqui. E o Senhor manda eu compartilhar com vocês, meninas, principalmente meninas, não se sintam desvalorizadas, vocês não são. As suas causas, as suas lutas, elas são primeiro do nosso Senhor. Não se sintam desvalorizadas. Se hoje te falta, Ele vai suprir. Ele promete suprir. Eu estava ministrando a minha filha mais nova essa semana. Nós nos sentamos numa praça perto de casa. Eu estava ministrando a Mariana. E ela me falou: mãe, uma pessoa que eu conheço passou uma situação muito terrível. Um relacionamento foi abusivo, foi abusado nesse relacionamento, foi machucado, foi abandonado. E ela me falou: só não aconteceu coisa pior porque Jesus estava com esse rapaz. Eu falei: glória a Deus, filha, onde ele está, a morte tem que retornar. Aonde ele está, o inferno tem que recuar. A minha filha mais nova, hoje, ela gosta muito de esporte. Hoje ela não tem mais muito tempo, porque ela trabalha em museu, então o museu é muito rotativo. E quando ela fazia esporte, tinha um grupo de garotas que ela fazia esporte no Sesc, amor, Sesc. E elas jogavam lá. E num certo dia, num domingo, na semana as meninas falaram para ela: Mariana, vamos sair no domingo? Todo mundo, né, a galerinha ia fazer um date lá deles e tal. Aí eu falei: e daí? Ela falou: o que aconteceu? Ela me contando essa história um tempo atrás. Aí eu falei: e daí o que aconteceu? Vocês fizeram, iam sair, aconteceu o quê? Ela falou assim: mas eu falei para as meninas assim: domingo não pode. Aí as meninas: por que não? Você tem compromisso? É dia dos pais. E as meninas olharam todas para ela e falaram assim: dia dos pais, mas você tem pai?
As meninas não tinham pais. Sabe, queridos, essa nossa entrega, seu filho precisa saber que ele tem pai, que mesmo se ele errar, mesmo se ele tropeçar, você precisa estar lá. Pai, por favor. Às vezes para o homem, ele é tão mais difícil, porque ele já tem a personalidade dele, trabalhada pelo próprio Deus, e está tudo bem, é tão mais difícil. Mas a presença do pai, a presença do Alex é muito marcante na vida das minhas filhas. Pai, por favor, marca a vida das tuas filhas. E a Mariana começou a falar, não, é dia dos pais, a minha mãe está fazendo um almoço lá especial para o meu pai, e ele nem sabe, porque é surpresa, e a gente comprou presente, e ele estava trabalhando, e a gente tinha comprado presente para ele. Quando ele chegou, cai de paraquedas no meio do almoço, assim, ele sempre fica feliz com essas coisas, né? É o jeitinho dele, mas, queridos, e as meninas ficaram assim, nossa. Mas o nosso Senhor nos ensina, não vamos passar por essa terra sem cumprir o real propósito. Talvez você, como eu, você não vai fazer missões fora do nosso país, mas eu vou entregar para o Senhor a maior missão que Ele me confiou, que foi a minha casa. A oração sacerdotal, eu falo para Deus, olha, Senhor, está aqui. Sabe, nós precisamos fazer oração sacerdotal. Lá em casa, eu falo com Jesus, ninguém vai se perder, ninguém vai se perder. E é sobre isso, é sobre essa entrega, é uma entrega de pai e de mãe. Nós estamos com filhos adultos hoje, mas nós chegamos aqui com recompensa do Senhor nas nossas mãos. Se o teu filho, se a tua filha tem qualidades, enalteça essas qualidades. Talvez aquilo que você gostaria ainda não está lá, mas eu vou falar uma coisa que não é para frustrar vocês, mas é para que vocês orem. Deus não nos deu filhos para que a gente se sinta, tenho que me sentir no meu filho 100% realizado. É utopia. Seu filho vai te ensinar a amar mais a Jesus. A família vai te ensinar a ter intimidade todo dia, por conta da minha. Eu estou nos pés do Senhor, como diz o pastor Gustavo Bessa, eu gosto muito dessa frasezinha dele, Senhor, olha eu aqui de novo, e olha eu aqui de novo, e todos os dias, olha eu aqui de novo, Senhor. Queridos, Deus é bom, muito obrigado por me ouvirem, compartilhar os milagres do Senhor na nossa vida. Neto, muito obrigado por essa graça dessa casa. O Neto e a Carla nos discipularam por mais de 10 anos. Nós somos muito gratos a ele. Se estamos aqui, eles têm, né, amor? A mãozinha dele está na nossa família e dentro da nossa casa. Curva sua cabeça agora. Pensa sobre esse tempo de estar na presença de Deus. Pensa sobre esse tempo de intimidade com o Senhor.
Pensa nesse tempo de se curvar todos os dias e saber o quanto Ele é bom, o quanto Ele te valoriza. Todas as suas lutas, todas as suas causas, todas as suas dores estão diante dEle, toda a sua família, tudo que você tem pedido. Aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Fique de pé. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel